estimado Padre Diomar, nosso pároco, estimado Padre Wagner, nosso vigário paroquial responsável por este município, por esta capela dedicada a São Francisco Xavier, nossa diletíssima prefeita, seu esposo João, vereadores, secretários e demais autoridades, ministros e ministras, queridos internautas. Hoje a nossa igreja celebra a memória de Santa Clara de Assis, uma das santas muito queridas na igreja, que ao lado de São Francisco de Assis estabeleceu a vida franciscana no mundo. São Francisco com o ramo masculino e ela com o ramo feminino das Clarissas. Dois jovens bonitos, virtuosos, de famílias ricas, que optaram pela pobreza, pela senhora pobreza, para viver revestidos de hábitos rasgados e pobres, andando descalços por aquelas terras de Assis, beijando leprosos, cuidando dos sofredores. Quero ressaltar na vida de Santa Clara o dia que ela, com o ostensório, com a hóstia consagrada que é o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, saiu à frente do seu pobre e humilde convento, levantando aquele ostensório no rumo do exército dos muçulmanos, dos saracenos. Estes abandonaram Assis e o intento de destruir e saquear aquela cidade. É o poder da oração, o poder do amor a Jesus eucarístico. Nesses tempos que tantas pessoas, até mesmo no coração da igreja, não valoriza o Santíssimo Sacramento, a presença real de Cristo, na hóstia consagrada, no vinho consagrado, nós recorremos aos santos, para buscar no testemunho profundo de suas vidas este amor inconteste à Santíssima Eucaristia, fonte de vigor, de eloquência e de fecundidade para a nossa igreja. Eucaristia, meus irmãos, que vem pelas mãos dos sacerdotes ao nosso coração. Duas realidades que nós precisamos valorizar sempre com todo o vigor da nossa fé. O padre, o sacerdote católico e a Eucaristia que o sacerdote nos dá por virtude do sacramento recebido, que lhe confere a graça de consagrar as espécies do pão e do vinho no sagrado corpo e no sagrado sangue de Cristo, alimento para a igreja. A Eucaristia, meus irmãos, deve ser o coração, a alma, a vida da igreja e também da capela, da comunidade e da paróquia. Nós somos, afinal, católicos, e a Eucaristia é esse patrimônio do céu que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. E quando da sua instituição ele disse claramente: fazei isto em memória de mim. A Santa Igreja dele, que não pertence ao bispo, nem ao papa, nem aos padres. A igreja é de Cristo. E esta igreja que ele estabeleceu no mundo possui a graça de receber este alimento augusto, a Eucaristia, que fortalece os nossos corações,
o nosso ânimo, a nossa unidade, a nossa comunhão no serviço da justiça e da paz, no serviço da evangelização, da catequese, realizando este movimento interno no profundo da igreja, que é o movimento de santidade. Não podemos nunca pensar a Eucaristia fora da santidade. Ela nos conduz à santidade de Cristo. E Santa Clara, São Francisco de Assis viveram muito isso. E foi na força da Eucaristia que estabeleceu a ordem franciscana. A ordem primeira com os homens, a segunda com as mulheres e a ordem terceira com os leigos. Ah, meus irmãos, se toda a comunidade franciscana em nossos tempos refundar os seus interesses missionários na força da Eucaristia, já seria o suficiente para transformar a face do mundo. A Eucaristia é a vitalidade da igreja. E vocês que agora se preparam para ser paróquia, entendam que a adoração a Nosso Senhor, que vocês já fazem, que nós vamos fazer agora após a missa, enquanto nós vamos atender às confissões. Nós temos aí a força para a prefeita governar bem o município, para a Câmara estabelecer esse grande serviço de legislatura, do sacerdote que evangeliza, das pastorais que servem. A Eucaristia é a força de tudo, é a força de uma cidade. Assim como Santa Clara de Assis, com o Santíssimo na mão, já com a certa idade, com aquele hábito poderoso, humilde e pobre, ao apontar a hóstia consagrada para os saracenos, esses debandaram de Assis e não fizeram mal à cidade. Hoje nós também, com a nossa fé, com o nosso amor à Eucaristia, nós vamos afastar o exército de Satanás, que quer destruir o mundo e a igreja, que quer acabar com a família, que quer acabar com a inocência das nossas crianças, que quer acabar com a santidade dos nossos jovens, que quer colocar desespero no mundo, colocando uma raiva, uma hostilidade a Deus. A Eucaristia, que esteve nas mãos desta grande santa, é a força para nós afastarmos este fantasma permanente da perseguição à fé e à igreja. Vivemos um mundo complexo, um mundo que cada vez mais se afasta de Deus, um mundo na vaidade, que não é capaz de ler os sinais dos tempos. Mas nós católicos, nós cristãos, nós não somos do demônio, nós não pertencemos às trevas, nós pertencemos à luz. E por sermos da luz, todo o nosso ser deve brilhar com esta graça da eternidade para afastar o fantasma do mal que quer destruir o mundo, destruir as sociedades, destruir a paz, destruir as nações. Onde o mal chega, nós devemos combatê-lo com o poder da oração, com o poder do rosário, com o poder da comunhão eucarística, com o poder da oração. Nada neste mundo resiste a estas armas que nós temos sobejamente. A arma da oração, do jejum, da esmola, da adoração, a arma da coragem da fé, de dizer eu creio e eu não aceito as coisas do mal entrar na minha vida. Eu não aceito que entre a morte nas nossas famílias através de aborto, que entre a destruição da pátria através destes que promovem esses contravalores à nossa fé.
como aborto, ideologia de gênero, destruição da família, submissão do povo e subtração da sua liberdade, desses que são contra a propriedade privada, que quer colocar o mundo de joelhos diante da ideologia e do mal. Nós não queremos isso, porque nós temos Jesus no coração. E quando nosso Senhor, no Evangelho de hoje, nos ensina o que é ser cristão, nós acolhemos com alegria este Evangelho que nos ensina a perdoar. Precisamos fazer esse grande movimento de perdão. Pedir perdão a Deus pelas vezes que nós não caminhamos, não marchamos segundo a sua vontade. Quando nós pecamos, quando nós colaboramos para que o mal entre no mundo, entre na igreja, entre nas nossas comunidades. Quando nós apoiamos abortistas, feministas, comunistas, nós negamos o amor de Deus em nós. Um católico jamais poderá negar os valores inalienáveis da nossa fé promovidos pela igreja. Por isso, meus irmãos, nesses tempos, o que eu digo para vocês nesta visita pastoral? As nossas famílias devem ser igrejas domésticas dentro da nossa comunidade de Buritinópolis. Igrejas que brilham, estrelas que reluzem nos lares. Famílias que rezam unidas, jamais serão vencidas. O terço, a adoração, a leitura bíblica e o perdão. O esposo perdoar a esposa o esposo. Os pais perdoar os filhos e os filhos os pais. Perdoar os vizinhos. Perdoar quem nos ofendeu. O perdão é divino. O perdão não é humano. E ele é uma grande virtude de vencimento da fraqueza que nós trazemos no coração. Porque nós não queremos perdoar. Nós achamos que não devemos perdoar, que a gente deve odiar. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres que perdoam as ofensas. E eu digo para vocês, eu não tenho ódio de ninguém. De ninguém, nem daqueles que perseguem a gente terrivelmente. Eu não tenho. Se é uma coisa que eu não levarei para o meu caixão, é o ódio. Porque o ódio é nauseabundo. O ódio traz doenças. A pessoa que odeia, ela vai emborcando, a sua coluna vai entortando, porque o ódio cria uma energia ruim nos nossos nervos, na nossa estrutura óssea. O ódio causa doença, causa dores, causa tristeza, depressão, angústia e sofrimento. Porque o ódio, meus irmãos, é do demônio. Quem odeia? O diabo, que odeia a Deus. Porque ele quis ser igual a Deus e virou Satanás, condenado eternamente. E o ódio do demônio é um veneno que ele vai destilando no coração das pessoas, acabando com as pessoas. Outro dia uma mãe me dizia que o filho chegou ao final do poço, 42 anos, perdeu a esposa, os filhos, perdeu tudo que tinha, perdeu o nome, perdeu a dignidade por causa das drogas. Foi internado várias vezes, mas nada adiantou. E agora está como mendigo em Goiânia, se arrastando pelas ruas. Se a mãe deixa ele entrar na casa, é uma pobre viúva, ele rouba tudo da mãe para vender a troco das drogas. E ela me dizia, outro dia conversando com ele, ele me disse, eu me odeio, porque ele já está possuído pelo demônio. Eu me odeio. É assim o caminho de quem entra pelas drogas. Agora vocês imaginam, nós temos no Brasil partidos que estão aí concorrendo à presidência da República, que é a favor
da liberação da maconha, das drogas. Onde nós vamos parar, meus irmãos? As famílias que têm um drogado em casa é um sofrimento. Você cuidar de um canceroso. Hoje nós visitamos ali a dona Zita, né, que está em cima da cama, já não fala, um sofrimento. Ela é só as duas irmãs, muito santas, cuidando dela, tão asseadinha, tão arrumadinha. É fácil você cuidar de um doente assim, mas de um drogado, meus irmãos, é uma escravidão para a família. E hoje você tem gente que é a favor de liberar drogas. Essa cantorzinha aí, cheia de memes, defendendo as drogas, o uso de drogas. Milhões de jovens seguindo essa gente. Essa gente é um mito pé de barro, que não vale nada. Como nós podemos acolher e seguir esse tipo de gente? Droga é coisa do demônio. Aborto é coisa do inferno. Quantas vítimas de aborto eu já atendi, esses padres já atenderam no silêncio e no sigilo da confissão. Homens que mandaram fazer abortos arrasados. Mães que abortaram arrasadas, que não dão conta de se perdoar porque mataram, porque tiraram o direito de uma criança nascer. E agora nós vamos apoiar quem apoia aborto? Isso é pecado. Quão triste, meus irmãos, é você escutar as pessoas desses países que tiraram a liberdade da população chorar. Nós não temos liberdade. Eu me lembro quando acolhi na diocese de Rubiataba famílias da Venezuela, gente de alto padrão, na pobreza, só com a roupa do corpo, que me dizia: o mais triste não foi roubar o que a gente tinha, tomar tudo que a gente tinha, mas foi a nossa juventude na preguiça, nos vícios e em todas as misérias. Pelas vezes que nós apoiamos estas iniciativas pecaminosas e imundas. Esse não é o nosso caminho. Nós somos católicos, nós somos cristãos. Nós somos adoradores de Deus. Nós adoramos o Deus único e verdadeiro, o Deus da vida, Criador e protetor da vida, que manifestou a sua vida na criação, na revelação ao povo de Israel, que elevou a vida pela vida de Cristo oferecida na cruz, na dor do Calvário. A nossa vida foi acolhida, adotada pelo Pai no Filho. Somos chamados a viver esse perdão. Ah, mas eu não consigo perdoar. Consegue. Se você entender que o perdão é de Deus, você vai perdoar. Perdoar até aquela ofensa, aquela mágoa mais triste do seu coração, alguém que matou alguém na sua família, e você vai ser capaz de perdoar e pedir a Deus a misericórdia para que aquela pessoa se converta e não vá para o inferno. O perdão, repito, é divino, não é humano. Nós, humanamente falamos, não damos conta de perdoar. Mas Cristo perdoa, e quando eu aceito Jesus no meu coração, eu sou capaz de perdoar. Olhemos para o coração de Santa Clara. É uma mulher tão pura,
Era uma jovem tão bonita, tão dedicada, de uma família tão nobre, que se torna uma santa. Pobre e esplendorosa na bondade e nas virtudes, porque ela cultivou virtude do amor, do perdão, da oração e da santidade. Ser santo é a missão de todos nós, porque a nossa vida passa. Agora à tarde, na prefeitura, conversando com os servidores públicos do nosso executivo municipal, eu falava do valor do cemitério para a cidade. E a nossa cidade tem um cemitério bonito, um cemitério aprazível. Às vezes que eu já visitei o cemitério de Buritinópolis, eu gostei muito, 2 vezes já visitei. Um lugar de muita paz, tranquilo, harmonioso, e nós vamos celebrar sábado, de manhã cedo, no cemitério, lembrando as pessoas que morreram com a peste, e lembrando também nossos mortos, mas, sobretudo, olhando o cemitério, a gente ter a ciência no coração. Tudo nesse mundo passa. E nós não podemos ter orgulho, vaidade, ódio no coração. A nossa vida deve ser uma vida de humildade. A gente vai envelhecendo e vai entendendo essa realidade. Os padres ainda são jovens, são novos, não têm ainda esta sensibilidade da proximidade da morte, que o bispo já velho tem. Então essa ciência de que a morte não é uma caveira velha que vem com a foice para nos ceifar. Não, a morte é esse movimento da vida que vem a mim para me buscar para Deus. Assim como nós nascemos, e nascemos sem nada, como Jesus nasceu pobrezinho em Belém. A gente passa pela vida, a gente acumula muitas coisas, mas não podemos apegar o nosso coração a elas. E ao final da vida, como Jesus, a gente morre sem nada. Tudo fica para trás. Para que vaidade? Para que essa mania de querer dominar os outros? Para que a violência? Para que serve isso? O orgulho, a soberba? Não, meus irmãos, isso não serve para nada. O que deve marcar a vida de uma paróquia, de um povo católico, de uma comunidade, é a humildade. Porque a humildade é como uma pá de cimento que a gente bate na cara de Satanás, que é o pai do orgulho. A humildade é a virtude dos santos, é a virtude de Cristo, é a virtude dos que perdoam, dos que têm fé, dos que não acreditam nessas bobagens do mundo que quer nos iludir e nos levar à morte. Que Deus nos ajude nesses dias da nossa visita a sentir como a igreja nos ama, porque ela é o rosto de Cristo para nós. Como é bom ser católico, como é bom crer na ressurreição de Jesus, crer na vitória que Ele realizou sobre a cruz, nos ofertando a sua vida pela nossa salvação. E Ele mesmo diz em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não veio para que nós tenhamos vício, para que nós odiemos, para que nós matemos, para que sejamos comunistas, para que sejamos desumanos. Não, Jesus veio para que nós sejamos uma comunidade de amor, uma comunidade de esperança, uma comunidade de fé, uma comunidade que perdoa, uma comunidade que tem como centro o altar. Ara Dei Cristo est. O altar de Deus é Cristo. E o altar é o centro da vida de uma comunidade católica. O centro da vida espiritual de Buritinópolis é o altar da nossa igreja de São Francisco Xavier.
É aqui que o padre, impondo as mãos sobre as oblatas do pão e do vinho, elas se transubstanciam no corpo e no sangue do Senhor. E transubstanciadas para nós as recebemos como alimento, como viático, como a força daqueles que viajam para o céu. A igreja existe para nos levar para o céu. O sacerdote existe para apontar o céu para o seu povo. O padre não é para ser sindicalista, para ser prefeito, para ser deputado. Tem alguns por aí que são. Não é para isso. Isso é coisa dos leigos. O sacerdote não é para ser sindicalista, não é para ser socialista, não é para ser ungueiro, muito menos um coach, aquele que fica aí ministrando palestras de automotivação. O padre é para ser alguém que se configura a Cristo, para morrer com Cristo pelo seu povo, para dar o sangue da sua vida e misturá-lo ao sangue de Cristo, para a salvação das almas. Somente isto. O padre deve ser padre. Por isso, Padre Wagner, agradeço a Deus pela doação do senhor aqui com o povo de Buritinópolis. Essa comunidade humilde, mas alegre, feliz e bonita. E o senhor, com alegria, o senhor entrega a sua vida, se consome aqui com esse povo, rezando, fazendo aquilo que é próprio do padre. Por isso essa comunidade está sendo gerada na fé, na evangelização, no amor, para se tornar uma paróquia, paroiquia, a casa perto da qual todos se habitam. Que esta paróquia possa nascer na força do perdão, do amor, da adoração, do entusiasmo que São Francisco Xavier deixou como exemplo para a igreja no mundo todo. Que a Santíssima Virgem interceda por nós, pela nossa visita pastoral, pela nossa diocese, pelos nossos queridos padres. Eu peço muito a Deus a bênção para o nosso pároco, Padre Diomar, para o nosso vigário, que em breve será pároco, Padre Wagner, por todo o nosso clero. Nossa diocese não é a melhor diocese. Não queremos ser, mas queremos ser uma diocese diferente, onde Jesus é adorado, onde a missa é celebrada com piedade, onde os padres não têm vergonha de ser padres, onde os seminaristas não têm vergonha de ser seminaristas, onde os consagrados não têm vergonha de ser consagrados, onde os leigos não têm vergonha de ser católicos de verdade, vivendo a modéstia, vivendo a adoração, uma igreja que tem como centro a Eucaristia, o anúncio da palavra, a catequese, a evangelização e a força do rosário de Nossa Senhora, para combatermos o diabo e todos os males que querem assumir a vida brasileira e nos tirar a paz e a liberdade. Que Deus nos ajude a viver sob o manto da Imaculada, a Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, assim seja. Amém.